como foi a minha relação com o esporte, né? Durante toda a minha vida, né? O que é que eu fazia quando era criança? Eu brincava de todas aquelas brincadeiras que criança brinca. Sete pedras, gude, peão, boca de forno. Isso criança, né? Todas, dança de roda, todas aquelas brincadeiras, que antigamente era assim, né? Brincava na rua, na porta de casa, porque eu não morava aqui na Perovaz, eu morava na Liberdade, né? E onde eu morava tinha uma rua larga que não passava ônibus. Passava carro de vez em quando, mas não passava ônibus. E aí, lá eu brincava de boneca, né? Na minha casa. Eu não tinha bonecas caras, né? Porque a minha família não tinha. Meu pai e minha mãe não tinham uma boa condição financeira, né? E aí, as minhas bonecas eram simples, mas aí eu criava todo o cenário, eu sempre fui muito criativa. Então, pequena, eu pegava, dobrava a toalhinha de rosto, fazia de sofá, pegava a sandália, fazia de carro. Eu criava todo um cenário, pegava os shampoos, os cosméticos, botava, fazia filinha, fazia de boneca, usava palito de dente. Tudo que você imaginar, palito de picolé, e eu aí formava o meu cenário. E aí na casa que a gente morava tinha um batentezinho que a gente sentava, que era feito de cimento, que eu botava a toalha na cabeça, e aí subia no batentezinho de cimento, e aí ficava dizendo que eu tava fazendo show, que eu era a Xuxa, que eu cantava, né? Tudo que criança, as invenções de criança eu fazia. E aí quando eu cheguei assim, para 9, 10 anos, né, eu lia também muita revista em quadrinho, porque minha prima gostava muito de ler revista em quadrinho, então eu lia muito revista em quadrinho, assistia desenho, e aí na porta de casa brincava de futebol também, brincava, era menino contra menina naquela época, jogava, meu irmão ficava num time, eu ficava no outro, e aí a gente jogava futebol, né, com o pessoal da rua lá, brincava de bicicleta, brinquei muito de bicicleta, subindo uma ladeira, descendo uma ladeira, brincava de patins, aquele prédio da Caixa Econômica da Liberdade, ficava cheio de rastro, né? Eu subia e descia e o segurança da Caixa Econômica atrás da gente, porque eu não podia brincar lá, e a gente brincava escondido e descia as escadas patinando, para lá embaixo. Mas eu brincava ali, né? E é isso, né? Tudo que os meninos estavam acostumados a brincar, eu brincava, né? Passei por todas as fases. A fase do minigame, né? Tomaguchi, né? Que ficava ali cuidando daquele bonequinho e tal, né? Aí depois chegou aqui na Perovaz, né? Quando me morar na Perovaz, e aí comecei a me juntar com as meninas para fazer grupo de dança, Spice Girls, Backstreet Girls, né? E aí ficava ensaiando essas danças, né? Para apresentar. E aí brincava na rua com os meninos também. Assistia os meninos Baba de Saia, em época de... Eu nem me lembro, acho que é Sexta-feira Santa, né? Baba de Saia. Teve naquela época aquele negócio da queima do Judas, que a gente pegava os doces lá, o negócio do Judas, né? E isso eu não fazia aqui, né? Em Madre de Deus, porque aqui eu não tinha acesso, né? E tudo que adolescente fazia, eu fazia, né? Ia pra festa também, né? E a minha relação com o esporte, sim, fiz vôlei, né? No ICEA, quando eu estudei no ICEA, eu estudei no Anísio. Fiz vôlei nessas duas escolas. Fiz handebol no ICEA. E o esporte que eu mais gostava quando eu era adolescente era o vôlei. Gostava muito. Hoje em dia eu não ligo mais assim não, mas eu brinquei muito de vôlei. Gostava muito. Então tive uma boa relação com o esporte. E hoje eu tento colocar Isaac no mesmo ritmo, né? Isaac gosta muito de futebol e eu tento sempre que eu posso, né, incentivar ele a fazer parte de escolinha de futebol, porque ele gosta. É bom, né, pro desenvolvimento também. Tive também a fase dos jogos de tabuleiro, né, que a gente brincou muito de jogos de tabuleiro, de botão, de sinuca, de totó. Tive essa fase e tive a fase do desenho, né, de quando eu comecei a me interessar em querer aprender a desenhar. E aí teve uma febre lá, né, na Liberdade, na rua que a gente morava, quando meu irmão conheceu os meninos que pichava muro, parede, essas coisas, né? E aí os meninos começou a ensinar ele a desenhar e ele começou a passar pra gente, né?
Aí eu, minha prima, as meninas que moravam lá, todo mundo começou a tentar aprender a desenhar, a fazer as pichações. E pichar camisa, né? E aí a gente estava aprendendo a pichar camisa, a fazer aqueles desenhos, né? Na camisa. E teve essa fase também, né? Que essa fase a gente se empolgou muito e a gente fazia muito isso, né? Nunca cheguei a pichar muro, não, de parede, não, assim. Mas camisa, assim, a gente tentava aprender a fazer isso, né? Eu não fui, né? Fiz lá direitinho, mas não cheguei a ser especialista, não. Né? Alguns dos nossos colegas se tornaram especialistas, passaram a fazer pintura de geladeira, a trabalhar com artes mesmo, no sentido de camisa, né? Produção de camisa e tal. A gente não seguiu adiante, né? Nem eu, nem meu irmão nessa área aí. Foi só pro esporte mesmo. Mas muito bom essa fase que a gente tentou aprender a desenhar também. E hoje em dia eu fico meio sentida pelos adolescentes, né? Porque eles não têm mais essa possibilidade de fazer tanta coisa assim. Tudo que eles precisariam fazer hoje em dia é pago, né? É mais difícil você achar gratuitamente essas coisas disponíveis, né? Mas existe ainda, né? Se correr atrás, consegue.